Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Se você vai anotar, ou você que está em casa, você que está em casa já viu aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Esta é uma mensagem que fala das verdadeiras oportunidades da vida. Eu sei que aqui eu estou falando com homens e mulheres que já receberam, já viveram ou estão vivendo muitas oportunidades. Mas algumas vezes na vida nós somos, às vezes até enganados, achando que a gente está recebendo uma grande oportunidade e aquilo não passa de uma vantagem momentânea. Quando a Bíblia vai falar de oportunidade, muitas vezes as oportunidades que a Bíblia nos mostra, nos ensina, nos direciona, elas não têm muito a ver com a realidade nossa do dia a dia. Homens e mulheres de Deus, a gente vai ver aqui nessa palavra, que foram muito abençoados e abençoadas com grandes oportunidades, se hoje fossem apresentados ao mundo atual, as pessoas iam dizer que isso não passa de uma loucura. Então, às vezes, a gente precisa aprender a diferenciar as coisas. O que é realmente uma oportunidade aos olhos de Deus? O que é que Deus tem a nos ensinar sobre oportunidade? E eu prometo para você que esta palavra vai ser de 30 a 40 minutos. Então eu peço a você que você se concentre, nada tire a tua atenção, que você apenas receba de Deus. Eu tenho certeza que em algo vamos crescer juntos hoje, em nome de Jesus. Daniel capítulo 1, verso 1 em diante, vamos ler até o 17. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Preste atenção, alguns da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. De comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir o rei. Para um pouquinho, olha aqui para mim um pouco. Vamos gerar um contexto do que Deus quer nos ensinar hoje. Você está lá na tua casa, na tua terra, com a tua família, falando o teu idioma. Chega um rei, Evandro, vindo de um lugar distante, invade a tua terra, toma os teus bens,
devasta as tuas cidades, pega os utensílios sagrados da igreja que você vai e leva e coloca num templo pagão. E algumas dessas, muitos foram mortos, mas a grande maioria foi deportada, foi levada como escravo, como cativo. A palavra, quando você vê a Bíblia falar sobre foram levados cativos, a palavra cativo dá origem à palavra cativeiro. E você sabe que quem está no cativeiro está preso. Então, além de você não estar na tua terra, com a tua família, com as tuas coisas, além de você ver o teu templo ser destruído, você vê as coisas sagradas serem levadas para o lugar de um Deus pagão, você vê famílias sendo mortas, você vê pessoas sendo transportadas por muitos quilômetros em jaulas. Você chega num lugar, nesse lugar distante, que certamente não tinha regalia, e você é escolhido. Você é escolhido não para ficar junto com todos. Você é escolhido não para ficar lá no celeiro, no calabouço, na prisão, dormindo no relento. Você é escolhido pelas suas características. Se você era talvez uma pessoa perfeita fisicamente, inteligente, da família real, você tinha lá algumas características que te diferenciavam. E aí vem o rei, dá uma ordem ao seu oficial e diz: vai lá e escolhe alguns e traga eles para cá. Preste atenção. E você vai dar para eles nada mais, nada menos do que a minha comida. E se o rei oferece a própria comida e o vinho dele, ele certamente ofereceu uma cama melhor, talvez uma suíte. E você vai treinar estes jovens, e depois de 3 anos eles vão ser promovidos, eles vão ficar aqui no palácio, vão servir o rei aqui. Bom, agora que você já entrou nesse contexto, já viajou comigo, eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse um destes jovens, levado cativo, família morreu, todo mundo sofrendo, passando fome, de repente bate na tua porta um convite desse, como é que você chamaria isso? Oportunidade. Hoje à tarde eu vim aqui, aí eu gosto muito de ficar um tempo sozinho. Eu já falei isso aqui no domingo. Para mim, eu tenho que vir aqui. Eu fico 1h30, 2 horas aqui. E às vezes eu até deito no sofá, lá deito aqui. Se um dia você passar e me ver deitado aqui, não estou dormindo, tá? Eu estou pensando, o que eu vou falar hoje à noite? Irmãos, hoje eu lendo essa palavra, eu falei para o Senhor: Senhor, eu ia olhar para isso como algo que vinha do Senhor. Eu ia dizer assim: olha só como Deus foi bom comigo. Eu estou longe de casa, eu estou preso aqui, e aí vem os caras e me escolhem. E eu não vou mais comer pão e água, eu vou comer a comida do rei, Mariel. Ia ter até polpa valena lá. A comida era boa. Boa. Irmãos, as grandes armadilhas do mundo, elas não se apresentam com coisas ruins. A grande estratégia, irmão Álvaro, de Satanás, não é, eu essa semana compartilhei no grupo da igreja um texto de um livro que eu estou lendo. A estratégia de Satanás não é apresentar uma coisa diferente daquilo que Deus nos daria, mas é apresentar uma imitação, uma réplica, não é? Quando você vai ao Paraguai, você vê aquelas roupas, aqueles tênis, né? Tu pede pro paraguaizinho assim que está vendendo, né? E aí, esse aí,
Original? Original, né? Mas tem algumas peças assim que a gente compra, né? Não só no Paraguai, no Mercado Livre, na Shopee, que tu olha e fala, não pode, isso aqui tem que ser original. Então, se o diabo for apresentar oportunidades para nós que são muito diferentes das originais, a gente não vai cair. Amém? Então, qual é a proposta dele? Eu vou apresentar algo que ele vai dizer assim, isso aí só pode ser de Deus. Isso é bênção, não é, irmã? Isso é bênção. Estes jovens, eles estavam com um problema na vida. Talvez estavam com fome, talvez estavam tristes, talvez estavam debilitados, talvez estavam emocionalmente abalados, mas o princípio espiritual deles e o caráter deles não estava corrompido. E aqui tem uma coisa muito importante, que já de cara Deus quer nos ensinar, quando falamos de detecção de uma verdadeira oportunidade. Quando os meus olhos espirituais, falando do que falamos antes, quando os meus olhos espirituais, eles não estão adormecidos, eu não vou enxergar aquilo como uma oportunidade. Eu vou saber diferenciar as coisas. Vamos continuar a leitura? Verso 6. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Para quem está pensando em engravidar e quer nome para filho, tem oportunidade aqui, né? Pensou nascer aqui um Azarias, né? O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Fala comigo, novos nomes. Novos nomes. A Daniel, olha aí outra sugestão, deu o nome de Beltesazar. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Pensa comigo. Tu está lá, longe de casa, com fome, debilitado. Vem a oportunidade de você comer aquele espeto de picanha, temperado com alho e óleo, um arrozinho branco, uma farofinha, uma saladinha, uma maionese. Aí tu olha para aquilo, tu fala assim: eu quero chuchu. É louco isso, né? É louco. Mas é disso que a gente está falando. Verso 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Você percebe que quando a gente decide, Deus ele molda o contexto ao nosso redor? Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou comida e bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao homem, o chefe dos oficiais, que tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais.
não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Você percebe a coragem deste homem? A coragem de Daniel. Não só a coragem de dizer não para o seu estômago, não só a coragem de dizer não para aquela pseudo-oportunidade, mas a coragem de dizer para o oficial: se em 10 dias nós não estivermos melhores, faça conosco aquilo que você achar que tem que fazer. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu preciso de coragem. Se eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu preciso dar um passo de fé. Afinal de contas, o que é a fé? Senão a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É muito fácil falar de fé quando eu vejo. É muito fácil falar de fé quando eu apalpo. É muito fácil falar de fé quando as coisas estão sob o meu domínio, sob o meu controle. Mas quando eu perco isso, quando eu não consigo ver, é que Deus vem e diz: agora eu quero ensinar a vocês um capítulo sobre fé. Então, quando eu estou diante de circunstâncias que eu perco o domínio, que eu não consigo dizer que aquilo seria natural, que eu não consigo viver algo que eu viveria normalmente, eu começo a viver uma real experiência de fé. E a gente tem que correr atrás disso. Nós temos que correr atrás disso, mesmo que a gente não entenda. Porque quando a gente procura entender tudo, nós ficamos parecendo aqueles crentes loucos que discutem escatologia, que marcam data para a volta de Jesus, que começa a excomungar o irmão que pensa diferente dele. Aquele cristão que, quando a sua percepção em termos de dogmas bíblicos é confrontada, ele vai embora da igreja. Esse é um dos reais motivos, ou talvez o principal, de que aqui neste púlpito nós não discutimos doutrinas. Muitas vezes vários irmãos já me falaram: pastor, por que o senhor não fala sobre escatologia, sobre os últimos tempos? E eu disse para ele: eu falo direto. Não, o senhor não fala. Falo. Ou vocês não me ouvem falar que Jesus vai voltar? Sim, sim, o senhor fala que Jesus vai voltar. Só que assim, quais são os sinais? Falei: a Bíblia fala sobre sinais. Tá, mas e daí? Qual que é a sua visão? Vai vir a grande tribulação antes, vai vir depois. Nós vamos ser arrebatados antes, vamos ser arrebatados depois. O que vai acontecer com os judeus? Deuteronômio 29 é a melhor resposta. As coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Certa vez Jesus, quando começou a falar sobre os sinais dos últimos tempos, ele começou a ser encurralado: Senhor, quando isso acontecerá? Quando? Nem eu sei. Ele não falou isso? Falou ou não falou? Ele diz: isso não cabe a mim, mas apenas. E por que nós vamos brigar por isso? O que a gente tem que entender, e a responsabilidade do pastor, é ensinar vocês que Jesus, do mesmo jeito que estava com Deus, se fez homem, habitou entre nós, do mesmo jeito que ele foi levado ao céu, está sentado à direita do Pai, do mesmo jeito ele vai voltar. Ponto.
Para de complicar as coisas. As coisas de Deus são simples, mas nós complicamos muito. Verso 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Vá para casa com esse texto no teu coração. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes. Saudáveis e fortes. Saudáveis e fortes do que todos os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e no lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Se você já leu o livro de Daniel, você já conheceu, por exemplo, 2 histórias. A primeira, que eles foram perseguidos por inveja. Todas as vezes que a gente começa a se parecer mais com Jesus, Satanás, ele levanta perseguidores. E esses perseguidores foram na cabeça do rei: olha, é o seguinte, você tem que baixar um decreto aí para que ninguém possa adorar mais ninguém a não ser o rei, a não ser a estátua do rei. E eles continuaram orando, foram jogados aonde? Numa fornalha. A Bíblia diz que os soldados que jogaram eles na fornalha foram mortos pelo fogo, pelo calor. Mas foram 3 jogados, e de repente o rei olha e fala: escuta, não jogou 3? Por que tem 4 lá? Deus, talvez, pode não me livrar da fornalha, mas certamente, se eu for fiel a Ele, Ele me livra na fornalha. Eu não tenho que ter medo disso. Certa vez proibiram Daniel de orar, e a Bíblia diz que Daniel, ele todos os dias abria a janela do quarto, e ele virava para Jerusalém e ele orava. De novo, pegaram ele orando, foram falar com o rei, e qual que era o decreto do rei? Quem orar e não ser para o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Quando Daniel viu que ele ia ser jogado, Daniel olhou para o rei e falou: rei, fica tranquilo, esses gatinhos aí são meus amigos. E foi jogado. O rei selou o buraco, a cova, com um anel. No outro dia o rei vem correndo, gritando: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que ele te livrou? Quando abrem a cova, Daniel grita: ó rei, vive para sempre. Tanto no caso da fornalha quanto no caso da cova, os reis emitiram novos decretos dizendo que não há outro Deus senão o Deus de Daniel. Você entende que nem sempre trocar picanha por chuchu é um mau negócio? Você entende que nem sempre aquilo que aparece, que aparentemente é uma grande oportunidade, nem sempre isso vem de Deus? Eu quero, já indo para o final, não vou aqui ler o que eu escrevi, quero contar aqui algumas coisas sobre oportunidade.
Teve uma mulher, a Bíblia fala que ela era viúva. E ela morava numa cidade chamada Naim. Fala comigo, Naim. Veja bem, ela era viúva. E o seu filho único morreu. E naquele tempo, não havia a assistência que existe hoje. Naquele tempo, as viúvas realmente eram as mais necessitadas. Ainda mais agora, com o único filho morto. E a Bíblia diz que Jesus estava vindo de uma outra cidade com uma multidão, num cortejo. E eu fico imaginando, se você estivesse numa cidade, Jesus fez um monte de milagre. Imagine só, Jesus está passando por Missal, e aqui em Missal ele curou um monte de enfermos, ele ressuscitou mortos, ele fez milagres, e esse cortejo está indo para Santa Helena. Aí você vai atrás de Jesus, tu vai triste ou vai feliz? Feliz. E ele ia entrando na cidade de Naim, vindo de outra cidade. E o que ia saindo da cidade? O cortejo, o caixão. E estava lá aquela viúva. Jesus diz: para o cortejo. Ele olha para a viúva e diz: não chore. Pergunta para mim: como que alguém vai falar para uma mãe que já é viúva, que agora está enterrando seu único filho, para não chorar? Das ist verrückt. Ja. Fala, verrückt. Só pode ser um louco esse cara. Você vai chegar num funeral de uma mãe que está enterrando o único filho, já é viúva, está perdida no mundo. Como é que tu vai olhar para ela e falar: não chore? É algo muito parecido com a picanha e o chuchu. A Bíblia diz que Jesus toca o caixão. O filho levanta. E ele o restitui à sua mãe. E aquelas duas multidões, preguei um tempo atrás sobre isso, e aquelas duas multidões, elas se misturam. Porque vinha uma alegre e a outra feliz. De repente Jesus diz: não chore, toca no caixão, ressuscita o filho, devolve o filho para a viúva. De repente não eram mais duas multidões, eram uma só. A morte do filho e um dia infeliz foi a maior oportunidade para aquela viúva. Mas os olhos humanos entenderiam isso? Você acha que aquela viúva, durante toda a tua vida, durante toda a vida dela, não falou de Jesus? Você acha que nós não veremos aquela viúva no céu? Mas aquela oportunidade, ela foi lhe dada num momento difícil, no momento de angústia, no momento de luta, no momento de dificuldade, e vem Deus e fala: eu tenho uma oportunidade para você. A oportunidade não só de você ter o teu filho de volta, mas a oportunidade de me conhecer. Outro exemplo. A Bíblia conta a história de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo era um doutor da lei. Saulo foi criado, foi instruído aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um fariseu de uma alta patente em termos de ensino. Então Saulo de bobo não tinha nada, mas não conhecia o Senhor Jesus. Ele monta no seu cavalo, ele vai todo pomposo, cavalgando para uma cidade chamada Damasco. Na sua mala, o que ele levava? Cartas. Naquelas cartas estava escrito: você pode prender todos que estão falando desse tal de Jesus. Chegando perto da cidade, ele vê uma luz, ele cai do cavalo, ele vai para o chão e fica cego. Depois que ele ficou cego, ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus,
agora, Saulo, entra na cidade e lá vão te dizer o que você tem que fazer. Ele é levado pela mão até Damasco. Jesus fala com Ananias. Ananias vai lá, impõe as mãos, ora com ele, escamas caem de seus olhos. Ele é batizado, recupera a vista e passou a pregar o nome de Jesus. Aonde Saulo encontrou a sua maior oportunidade? No pó, no chão. Porque se ele tivesse no cavalo, se ele não tivesse perdido a visão, se ele tivesse na mesma pompa, ele não ia ouvir ninguém. E às vezes o que Deus faz com a gente é isso. Não porque ele gosta, não porque ele quer, não porque ele gosta de olhar para a gente no pó, sofrendo, chorando, não, justamente pelo contrário, porque ele sabe que só assim ele vai conseguir falar conosco. Outro exemplo, a Bíblia fala que um profeta chamado Jonas recebeu uma incumbência, recebeu uma missão. E a missão de Jonas, a missão para Jonas era a seguinte: tu vai até uma cidade chamada Nínive. Fala comigo, Nínive. E lá você vai pregar para os ninivitas, porque a sua maldade subiu até mim. Imagine que Nínive estava aqui, no leste. Paulo pega e vai até um porto chamado Jope e pega um navio para o outro lado, para o oeste. Quando lá, tranquilo, navegando, ele foi dormir. Talvez na cabeça de Paulo o seguinte: eu não vou para Nínive, mas nem a pau. Mas nem a pau. Por que ele não queria ir? Porque os ninivitas chegavam a ser canibais. Porque era um dos piores exércitos que existiam na época, um dos piores inimigos de Israel. Nínive era a capital da Síria na época. E era uma cidade de muito sangue, de muito ódio, de muita morte. Mas mesmo assim Deus amava os ninivitas. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, independentemente do que esse pecador fez. O amor de Deus é incondicional. Mas Jonas não entendia. E ele então passa a tomar posse de um lugar que só Deus pode ter, o lugar do julgamento. Então ele mesmo, dentro do seu coração, ele julga os ninivitas e ele fala: eles não merecem. E ele pega o navio e vai para o outro lado. Quando ele estava navegando, dormindo tranquilo no porão do navio, o que acontece com o navio? Ele começa a passar por uma tempestade. E joga a carga do navio, e todo mundo desesperado, né? E a Bíblia vai dizer que cada um começava a clamar pelo seu Deus, e vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, até que jogaram sorte ali, e a sorte caiu sobre Jonas. E vem o comandante e fala: escuta aqui, rapaz, quem é você? O que você está fazendo aqui? Qual é o teu Deus? Qual é o teu povo? Ele diz: eu sou servo do Deus Altíssimo. Isso aqui está acontecendo por causa de mim. Pode me jogar na água. Me joga na água que essa tempestade vai parar. Jogaram Jonas na água. A Bíblia diz que tudo ficou calmo. Só dar uma pausa aqui. Me lembra onde é que eu parei. Um dia eu fui convidado a ministrar no gabinete de um prefeito aqui da região. E eu orei uns dias antes: Senhor, que palavra que eu vou dar nesse lugar? E Deus me falou, nesse texto de Jonas, não dá tempo agora de ler. A Bíblia diz que o navio, ele começou a jogar a carga do navio, eles começaram a jogar na água. Escute, o que o dono do navio ou o dono da carga tinha a ver com aquela tempestade?
Nada. Aquela tempestade foi causada por um homem desobediente. Então muitas vezes, irmãos, pela nossa desobediência, quem não tem nada a ver começa a perder as coisas. Muitas vezes pela forma... Aí eu ministrei aquele dia no gabinete desse prefeito, eu falei, muitas vezes, prefeito, por alguém corrupto da sua equipe, as cargas de um grande navio que poderia vir aqui para abençoar começam a ser desperdiçadas. Começam a ser desperdiçadas. Uma família deixa de ser abençoada por causa da corrupção de um membro. Que o dono do navio tinha a ver, o navio estava se despedaçando por causa de um que estava dentro do navio. Aqui eu entendo, irmãos, duas coisas. Primeiro, se eu sou o dono do navio, cuidado com quem eu vou colocar no meu navio. Porque às vezes eu abro a porta, vou pegar o exemplo da igreja aqui. Eu abro a porta e falo, não, esse aí, cara, esse aí tem uma oratória. Não, aquele lá tem um dízimo gordo. Ó, aquele outro lá, ó, ele vai convidar um monte de gente. Ou então em casa. O vizinho se mudou na semana passada, nessa semana tu já está convidando ele para jantar na tua casa, para almoçar na tua casa. Daqui a pouco você está deixando teu filho dormir na casa dele. Toma cuidado com isso. Tome cuidado com quem você coloca no teu navio. Às vezes pode parecer uma grande oportunidade, mas uma tempestade pode te aguardar. O fato é, voltando, por exemplo, o fato é que Jonas é jogado na água, o problema do navio é resolvido, mas o problema dele não estava resolvido. Mas da mesma forma que Deus amava os ninivitas, Deus amava aquele teimoso daquele profeta. E manda um peixe, engole Jonas, e ele fica no ventre do peixe 3 dias. E sabe o que ele encontra no ventre do peixe? Uma grande oportunidade. A oportunidade de confessar o seu pecado e de realinhar a sua vida de profeta. Não foi isso que ele fez? Ele não orou? Ele não pediu perdão? Deus manda o peixe vomitar Jonas na praia. Aí ele vai para o leste. Sabe, irmãos, às vezes a gente está todo melecado. A gente está todo melecado por causa de um tempo que estamos passando no ventre do peixe. E a gente podia ter fugido disso. Basta compreender antes que obedecer é melhor que sacrificar. Por último, alguém pudesse talvez, ali pelo ano 90 depois de Cristo, exilaram um homem chamado João. Foi apóstolo, foi discípulo de Jesus, e largaram ele sozinho numa ilha para morrer lá. O nome dessa ilha era Patmos. Imagine você sendo condenado à morte. Não vamos te matar, nós vamos largar você aqui para morrer aqui. Largaram o João lá. Naquela ilha, exilado, João recebe o livro do Apocalipse. Essa facilidade que a gente tem hoje, de às vezes nem abrir o papel, de pegar o celular e digitar lá, Apocalipse, capítulo 1, 2, 3.
Isso foi nos dado num momento de muita angústia, de muita tristeza, de muita dificuldade para um homem prestes a morrer. E esses manuscritos foram achados anos depois. E lá no ano 300, 350, 400, fizeram parte do cânon. E os concílios foram se confirmando e hoje está aqui. Aonde João encontrou a maior oportunidade de ser útil? No momento em que ele achava que era o fim. Quem crê em Jesus, para aquele que crê em Jesus, nunca verá o fim. Vou repetir. Se você crê em Jesus, você nunca verá o fim. Pastor, mas e se eu morrer? Se você morrer hoje, amanhã, daqui a pouco, ano que vem, daqui 10 anos, 20 anos, vai ser o começo de algo que não vai terminar nunca mais, que você vai estar na eternidade. Então, peça ao Espírito Santo que te abra os olhos, a mente, o coração, o entendimento, para que eu e você possamos crescer em sabedoria, em conhecimento, a ponto de interpretar verdadeiramente quais são as verdadeiras e maiores oportunidades. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Falei que ia falar até 40, falei 42. Nesse final de culto, em que participamos da ceia, entendemos o que é oportunidade, eu quero também dar oportunidade para você que talvez está um pouco distante do Senhor, especialmente você jovem, você que sente que o teu coração não queima mais, você que sabe que por tantas vezes você sentiu a presença dele e agora não consegue mais, você que talvez durante essa palavra você foi sendo ministrado pelo Espírito e você foi lembrando de decisões que você tomou, talvez até com boas intenções, achando que era uma grande oportunidade, mas na verdade essas decisões elas foram tirando você do propósito, elas foram afastando você. Hoje é um dia de reconciliação, hoje é um dia de começar de novo. Ou talvez você esteja aqui nesta noite, você nunca entregou a tua vida para Jesus, você nunca fez uma oração verdadeira, dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor hoje. Hoje é este dia. Hoje bate na tua porta a maior de todas as oportunidades. Enquanto o Ministério de Louvor vai cantar, independentemente de qual é a tua circunstância, independentemente do que você deseja, do que você precisa, do que aconteceu contigo, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Não espere, venha logo, venha logo, venha, pois o Senhor te espera para um tempo de abraço, para um tempo em que Ele vai reescrever parte da tua vida, no nome de Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu
adoração. Dia e noite suba de nossa 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 adoração. Dia e noite suba de. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sim, tu és, Senhor. Pois tudo é e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, sim, a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te Levante suas mãos. Diga para Ele: te exaltamos. ó Senhor. Te exaltamos, Aleluia! te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Se você está aqui nesta noite e você nunca entregou a tua vida para Jesus, esta é a oportunidade que bate à tua porta. Ou se você está aqui e você ficou preso aí na sua cadeira, não veio para frente, mas você quer se reconciliar, eu peço que todos repitam comigo esta oração, mas em especial você que agora sente arder aí no teu peito o desejo de nascer de novo, o desejo de ter uma nova vida, o desejo de tomar uma decisão, de servir a Jesus. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. Por isso eu decido que a partir de hoje o meu único e suficiente Salvador é o Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus e eu te convido, Espírito Santo, fala bem alto: Espírito Santo, Espírito Santo, venha morar no meu coração. Pai, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Te Pega na mão de quem está do seu lado.
Pega na mão de quem está do seu lado. Se é uma pessoa nova na igreja, aproveite para dar um abraço depois, para dizer que nós estamos aqui como família. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado por nos ensinarmos sobre as verdadeiras oportunidades da vida e onde que de fato elas acontecem. Que o Teu Espírito Santo nos guie durante esta semana. Senhor, abençoe as células, abençoe toda a programação da igreja, abençoe esta viagem até Criciúma. Que estejamos aqui no próximo domingo louvando o nome do Senhor por aquilo que Ele vai fazer na vida destes homens. Que o Teu amor, Pai, que o Teu Espírito, que a Tua graça esteja sobre todo